mesa tem pão e tem traição. Toda mesa que tem você pão senta tem pão e tem e traição. tem traição. A gente precisa entender isso. Eu até li um versículo recentemente numa pregação que eu ministrei, falando que Jesus, ele andava com os discípulos, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele não confiava nos discípulos. Mas a questão de Jesus não confiar nos discípulos não era questão de Jesus não acreditar no futuro deles. Sim. Era a questão de Jesus não criar expectativa nos discípulos. O nosso grande problema, toda decepção que a gente gera é filha de uma frustração, porque você colocou a sua atenção e você idolatrou pessoas que não era para você idolatrar. Sempre que você idolatrar alguém, Deus vai permitir que você se decepcione com essa pessoa, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Sempre que você eleger os seus 3 melhores amigos, o fulano nunca me trairia, você está assinando o papel da traição. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele. E se Deus vê você dando atenção demais para alguém, Deus vai permitir que essa pessoa te decepcione, para que você dependa único e exclusivamente dele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus tem ciúmes de nós e, de fato, nós decepcionamos e nós também somos decepcionados. Então, se você está aí em algum relacionamento e você idolatra essa pessoa, se prepare. Você com certeza vai ser traído. Uma das coisas que eu mais aprendo com Judas é que você pode ter o melhor pastor, você pode viver as melhores experiências, você pode estar até no meio certo, mas se o seu coração não quiser se converter, se você não quiser viver um propósito com Deus, ninguém te transforma. É por isso que tem gente que adora colocar a culpa nos pastores, colocar a culpa nas igrejas, mas ela não tem maturidade para assumir que a culpa é dela. Muitas vezes você não foi transformado, não é porque a igreja não presta, o pastor não presta, a pregação não presta, é você que não quer prestar. Então, é isso que a gente precisa entender. Judas, ele recebeu todas as oportunidades que os outros discípulos receberam, e ele não nasceu predestinado para trair. Ele não nasceu, eu não acredito que ninguém, Yang, nasce predestinado para ir para o inferno, mas ele teve a oportunidade e infelizmente ele se agarrou à oportunidade errada. Ele deixou que a fraqueza que ele tinha pelo dinheiro, que era a sua maior fraqueza, fizesse ele vender o Filho de Deus por 30 moedas de prata. Então o que traiu ele não foi Jesus e não foram os outros discípulos. O que traiu ele foi ele mesmo, que se traiu porque ele rejeitou a oportunidade que Jesus tinha dado para ele de ser transformado. Eu acredito que a traição, assim como o pecado, ela de fato é algo que, quando você decide pecar, quando você decide trair, quando você decide errar, infelizmente não tem mais o que se fazer por essa pessoa. Infelizmente, eu costumo dizer que assim como a fé vem pelo ouvir, o pecado vem pelo ver. E quando o pecado ele entra pelos nossos olhos, ele tem 2 caminhos. Ou ele vai subir para a sua mente e você vai refletir, e aí o Espírito Santo pode te convencer, ou ele vai descer para o seu coração e você vai decidir pecar. Uma vez que desceu para o seu coração, uma vez que você decidiu errar, nada mais rouba você daquele delito. Você vai cumprir. Enquanto você não praticá-lo, você não vai conseguir ter paz. Então esse foi o problema de Judas. Infelizmente ele decidiu trair, ele decidiu errar, e aí Jesus deu oportunidades. Jesus sugeriu que o traidor estava ali e que infelizmente Jesus teria que ser traído, porque é fato, alguém iria traí-lo, mas em vez de Pedro, que era um grande candidato a ser o traidor. Exato. Pedro, ele era um excelente candidato para trair, só que Pedro tinha algo que Judas não tinha. Pedro tinha integridade. Pedro era um homem íntegro. Até quando ele falava algo que Jesus não concordava, ele era sincero para sustentar aquilo que ele tinha falado. Quando Jesus, ele fala para Pedro, ele voltar para o mar, no primeiro encontro de Jesus com Pedro, ele vira para Pedro e fala: Pedro, lança de novo a tua rede no mar, porque Jesus pega o barco de Pedro emprestado, e aí depois que Jesus prega no barco de Pedro, que ele vai devolver, Pedro não está esperando nada em troca, Jesus olha para ele e fala: Pedro, volta para o mar e lança de novo a tua rede, porque Jesus sabia que Pedro não tinha pescado nada naquele dia, mas aí Pedro é sincero para dizer: mestre, porque ali ele já tinha até se convertido com a pregação. É isso que a expressão mestre sugere, mas ele com sinceridade, ele vira para Jesus e fala: eu pesquei a noite toda e nada eu peguei. Ou seja, ele quis dizer: Jesus, ali não tem peixe não, eu não acredito no ambiente, ali não tem mais o que fazer, mas sob a
tua palavra eu lançarei a rede. Uau. Ou seja, Pedro foi honesto e sincero para poder dizer: Jesus, sinceramente, eu não tenho muita fé de que algo ali vai mudar não, mas eu tenho fé em você. Sob a sua palavra eu vou lançar a rede. É isso que é obediência, é não fazer sentido nenhum em você obedecer. Então é justamente essa sinceridade, essa verdade, essa integridade que separa um colérico, um sincericida de um traidor. Amigo, sinceridade é a característica inegociável da vida de um homem e de uma mulher de Deus. Deus não tem dificuldade, Yang, de trabalhar com pecadores. Deus tem dificuldade de trabalhar com hipócritas. Uau. Hipócritas é que não são transformados. Eu escrevi um livro há muitos anos atrás e uma das frases que mais repercutiu desse meu livro foi que Jesus não morreu por quem você aparenta ser. Ele morreu por quem ele sabe que você é. Jesus, ele sabe quem você é, meu irmão. Para que você tá dando uma aparência do que você não é? Jesus tem dificuldade de trabalhar com artista, com ator, né? Eu não tô falando de ator de formação, eu tô falando de ator hipócrita, atores da vida, que ficam em cima de um púlpito arrotando santidade, quando na verdade aquilo não passa de atuação. Então, você pode ter o pecado que for, Jesus não tem problema com o seu pecado, ele pode transformar esse pecado, mas com a tua hipocrisia, com a tua mentira, com a tua falsidade, isso aí realmente ele tem um problema sério, e enquanto você manter essa postura, essa aparência, você nunca vai ser transformado. É por isso que a gente pode dizer então, por exemplo, a máscara uma hora cai, nenhuma pessoa falsa dura pra sempre. É um fato? Com certeza, amigo. Infelizmente, a gente vê que cada dia que se passa, se cumpre a palavra que diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Tem uma frase que, se eu não me engano, não é nem uma frase bíblica, é uma frase realmente aí de psicólogos, que diz que não há erro na alma, não há fraqueza na alma que a conduta não revele. Uma hora a tua conduta vai revelar, assim como a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração tá cheio, que às vezes brincando a pessoa coloca pra fora a alma dela, os podres da alma dela. Às vezes numa brincadeira, depreciando alguém, ela mostra o quão inflada de ego ela é. Às vezes zombando de alguém, às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu não tô zombando não, tô dando a minha opinião, tô só pedindo oração, quando na verdade é a sujeira da alma que tá vindo pra fora. Assim é a conduta na vida das pessoas. Então, o certo mesmo é ser transformado de dentro para fora. Não seja um hipócrita na casa de Deus, porque igreja de fato não é museu para santo empalhado. Igreja é hospital para pecador ser transformado. Não adianta você ficar na igreja dando uma de santo, de que é perfeito. Não, igreja é cheia de mazelado, leproso, do púlpito à última fileira. Tá todo mundo em transformação. Se ainda tá sentado na cadeira, se ainda não subiu, não foi arrebatado, então é porque Deus tem coisa para tirar da sua vida ainda, e o melhor é deixar ele tirar. Gostou? Então inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é muito importante para nós.